É como Deus vai fazendo, né? A cada passo na caminhada, Deus vai aí usando cada vez mais, né? Então, que Deus abençoe o seu trabalho, brother, que Deus faça prosperar a cada passo seu, amém? E como o pastor disse, bem lembrado, bem colocado, hoje é dia do agradecimento, né? Então, amados, um coração grato realmente agrada a Deus, que nós sejamos gratos, amém? Se tem uma atitude que realmente agrada a Deus, é a gratidão. Porque é interessante reconhecer diante de Deus a nossa dependência em Deus, né? E nós nada fizemos por merecer. E tudo que somos e temos vem dele, amém? Então, eu quero convidar você nesta manhã a ser grato ao Senhor. Amados, eu quero pedir um minutinho da sua atenção. Nós vamos estar aqui compartilhando os avisos e tem algo aqui que te interessa, amém? Nos domingos, como de costume, nós temos aí 3 cultos, né? Os 2 cultos pela manhã, às 10 horas da manhã, o culto aqui do santuário, o culto da família em português, e o culto em inglês ali no ginásio, também às 10 horas da manhã. E vale lembrar que durante essas duas programações, às 10 horas da manhã, nós temos o trabalho com as crianças, amém? Que também estão sendo ali ministradas ali embaixo nas salinhas. E temos também o trabalho com a VEM. Se por acaso você vier para o culto, não tiver facilidade de encontrar parque por aqui por perto da igreja, nós temos na Boston Avenue, número 200, o parqueamento ali coberto. Então você pode estar aí desfrutando aí dessa bênção, amém? A VEM, ela começa a rodar aí antes do culto e depois do culto. Então a VEM te leva para você deixar seu carro, te traz, e após o culto a VEM também te leva para você ter acesso ao seu carro, amém? Amados, vai começar o evangelismo com o presbítero Nedir e o irmão cooperador Eduardo. Se você quiser participar do trabalho com o evangelismo, você pode estar procurando aí os 2 irmãos, amém? Eles vão estar falando com você aí a respeito da programação do projeto. E na segunda-feira nós temos aí a dança para as meninas, a partir dos 4 anos de idade, missionária Marta e cooperadora Manuela. Se você tem, né, sua filha que tem interesse em estar participando aí da dança, você pode estar procurando alguma delas. Elas vão estar te instruindo o que deve fazer. E eu quero estar reiterando aí o convite com os boys. Os boys entraram de férias, por quê? Com soccer. Na segunda-feira nós estamos de férias com soccer, porque nesse período agora começam os campeonatos, a maioria deles estão envolvidos com campeonatos. Então, infelizmente, o número de crianças que vem não é suficiente para que aconteça o soccer. Nas 3 últimas vezes aí, vieram acho que 2 ou 3 crianças, não sei. Então, infelizmente, a gente vai estar num período de férias e eu creio que no decorrer do verão, talvez volta no início do inverno, em setembro. Amém? Nas terças-feiras, nós temos aí o atendimento pastoral, pastor Gustavo e pastora Úrsula. Se você precisa aí de uma oração, de um aconselhamento, né? Enfim, você pode estar procurando aí a partir das 2h30 da tarde. Pastor Gustavo e pastora Úrsula estão atendendo aqui no escritório da igreja e não precisa agendar por ordem de chegada. E a partir das 7h30, na mesma terça-feira, nós temos a reunião de oração, de 7h30 às 8h30. Se você tem disponibilidade de tempo, né, você é nosso convidado para estar conosco aí, orando nesse período de 7h30 às 8h30. Talvez você diga, não posso ficar 1 hora, o tempo integral, enfim. É você e Deus, né, 20 minutos, meia hora, 40, enfim. Né, eu tenho certeza que o tempo que você retirar aí para orar, Deus vai estar te abençoando, amém? Nas quartas-feiras nós temos aí a nossa campanha. Quem sabe o nome da campanha? Amém. Quem está guardando a sua casa? Amém? Então, o próximo elo agora, pastor Ademir, vai estar fechando aí a campanha, próxima quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. No decorrer dos 6 elos foi bênção, Deus tem falado tremendamente conosco e eu tenho certeza que não será diferente. Amém? Então, você é convidado a estar conosco na quarta-feira, a partir das 7h30. Amados, e quarta-feira também é dia de jejum. Amém? A igreja está convidada a estar, se você pode e gostaria de jejuar, você está convidado a estar conosco jejuando. Amém? O corpo de obreiros está todo, né, convocado a estar jejuando. Então, o jejum é uma prática aí, né, que Jesus nos deixou fazendo de exemplo para nós. Na quinta-feira,
nosso atendimento pastoral com o pastor Salo. Se você precisa de uma oração, de um aconselhamento, enfim, a partir das 2h30 da tarde, o pastor Salo está atendendo até as 7h30. E também não precisa agendar, é por ordem de chegada. Amém? Se você precisa de uma oração, de um aconselhamento, você está convidado a estar procurando aí o pastor Salo. Sexta-feira, o grande culto dos jovens. Amém, amados? O culto dos jovens que tem sido ali um diferencial, né? As programações, a cada programação é um diferencial, tem feito a diferença. E se você, na sexta-feira, a partir das 8h da noite, se você, né, tem disponibilidade, queira estar conosco, você está convidado a partir das 8h da noite. Os jovens, para os jovens de 8 a 80 anos, amém? Glória a Deus. Próximo domingo, dia 26 de abril, nós teremos batismo. Se você ainda não é batizado, gostaria, né, tomou essa decisão aí no seu coração, gostaria de estar batizando, você está convidado, tem que passar pelas classes. A classe ela é realizada no domingo, às 9h da manhã, aqui no escritório da igreja, com a pastora Cida. Então, se você tem o desejo, tem a decisão no seu coração de estar se batizando, você pode estar procurando qualquer um dos pastores que a gente vai estar encaminhando você. Amém? E também nós gostaríamos de estar te convidando, talvez você ir dirigindo de um trabalho por outro no decorrer do dia. Segunda, quarta e sexta nós temos as nossas programações na rádio, na 12h30 AM, de 11h a meio-dia. Então, de repente, Deus tem uma palavra para você durante a semana, enfim. Você está convidado aí a ouvir a rádio de 11h a meio-dia, na 12h30. Amém? Amados, o nosso culto ao Senhor ele não pode ser completo sem a gente estar celebrando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero convidar você a estar abrindo aí na palavra Malaquias 3:10. É um texto bastante conhecido, talvez você diga, não, eu já conheço, eu não vou abrir minha Bíblia, eu já conheço o texto, já li várias e muitas vezes, eu também conheço, mas em reverência à palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que nós vamos estar lendo aí tranquilamente aí a palavra de Deus, amém? Malaquias 3:10. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim a santa palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Aqui é a palavra de Deus para mim e para você. Talvez você diga, por que tanto falar de dízimo e oferta? É chato falar de dinheiro. Alguém uma vez me falou, mas toda vez que fala de dinheiro é problema. Amados, eu não vejo assim. Falar de dinheiro, falar de dízimo e oferta é privilégio. Quando a gente tem o coração aberto para falar, para reconhecer aquilo que Deus fez e continua fazendo por nós. Isso é gratidão, isso é liberdade, é sinal que nós já estamos livres daquilo que nos prende. Porque é interessante reconhecer diante de Deus, amados, que tudo provém do Senhor. Eu e você, nós nada fizemos por merecer. Amém? Deus nos dá 100% e Deus deixa aqui um mandamento para que nós devolvamos 10%. Então, amados, isso é obediência, é caminhar diante do Senhor em obediência. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Eu quero perguntar para você nesta manhã, o que você tem plantado? Porque às vezes, aqui em Malaquias fala que fazemos prova ao Senhor. Às vezes nós queremos fazer prova com Deus sem estar andando torto diante de Deus, sem estar obedecendo aquilo que foi deixado. Então, amados, a palavra fala que quando nós roubamos a Deus, outra coisa, meditando na palavra, eu encontrei, Deus colocou no meu coração, quando eu roubo a Deus, quando eu deixo de cumprir, quando eu desobedeço, eu estou roubando a mim mesmo.
Porque aquilo que Deus tem para a minha vida não vai se cumprir, não pode se cumprir, porque Deus é um Deus de princípio. Amém? Deus é 100% princípio, Ele não vai quebrar aquilo que foi instituído. Então, quando eu deixo de cumprir, quando eu desobedeço, eu estou roubando a mim mesmo. Então, é interessante a gente reconhecer diante de Deus, né? Cumprir aquilo que foi deixado, para que nós venhamos, sim, viver a plenitude das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Então eu quero convidar você nesta manhã, no encosto traseiro da cadeira aí você vai encontrar o envelope. Eu quero convidar você a apresentar a Deus aí o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos estar orando, abençoando esse dinheiro santo e sagrado. Amém? Levanta assim seu envelope, nós vamos estar orando, vamos estar abençoando. Senhor, nesta manhã, Deus, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa gratidão. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Pai Santo Poderoso, nós reconhecemos, ó Deus, que nós não somos merecedores, mas que o Senhor tem sido bom. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Deus Pai Santo, eu quero apresentar cada homem, cada mulher que irá dizimar, ofertar na Tua casa, cumprindo a obediência, aquilo que foi instituído pelo Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, cada vez mais sobre a vida de cada um, cada família aqui representada. Deus, se existe em nosso meio alguém que por algum motivo, causa ou razão, não pode estar cumprindo, Senhor, talvez por insegurança, medo, dúvida, incredulidade. Pai, nesta manhã nós queremos repreender, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti sobre a vida de cada um que aqui se encontra, para que este homem, esta mulher venha viver a plenitude das bênçãos do Senhor. Pai Santo Poderoso, se é falta de trabalho, entra com providência, Deus, dá a palavra de ordem, determina a vitória, para que este homem, esta mulher, sim, venha reconhecer que Tu és soberano e que de Ti provém todas as coisas. Deus, nesta manhã nós oramos, rendendo graças a Ti e declarando a Tua bênção e o Teu favor sobre cada um que aqui se encontra, cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Traga seu dízimo, sua oferta, com alegria no coração. O Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio, majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio, majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, e o pé do chão. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Glória a Deus, amém? Eu quero convidar as crianças, futuros aí ministros, ministras do Senhor, homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras que irão aí fazer a diferença nesse mundo, amém? Amados, eu quero convidar você, se você, não tem ainda, não participa de nenhum departamento, talvez Deus coloca no teu coração, nós estamos precisando de colaboradores com as crianças, amém? Quero convidar você, se você pode e gostaria, a estar nos procurando. Quero estar convidando os pastores, nós vamos estar orando aqui, abençoando as nossas crianças. Quero convidar você a estender sua mão para cá, amém? Vamos estar orando aí, abençoando a vida das nossas crianças.
As crianças vão estar aí quiet, né? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesta manhã, Senhor, de posse da Tua palavra, nós queremos apresentar as nossas crianças. Senhor, a Tua palavra nos diz que as nossas crianças são herança do Senhor. Por isso, ó Deus, nós, em concordância com a Tua palavra, nós queremos apresentar a Ti nesta manhã, Senhor, declarando sobre a vida dela a Tua bênção, o Teu favor. Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, tudo aquilo que se levantar contrário às nossas crianças, nós rejeitamos em nome de Jesus, ó Pai, declarando que as nossas crianças são felizes, saudáveis, inteligentes e obedientes, que elas crescerão nos Teus caminhos, que elas não se desviarão nem para a direita e nem para a esquerda. Pai Santo, poderoso, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, Senhor, abençoando a vida de cada uma delas e cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. E nós, como igreja, em concordância, nós dizemos, glória a Deus. Se você pode, aplauda o Senhor. Agora é para Jesus, é com fervor, com paixão, com ânimo, com entusiasmo. Isso. Glória a Deus, amém? Então quero agradecer o Departamento Infantil pelo apoio, tá bom? Felicito aí os pais pela iniciativa de trazer os seus filhos à casa do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: ensina o menino no caminho. Muito bem. É juntinho de você, pertinho de você, né? Papai, mamãe, olha o pastor. A ferramenta mais eficaz de ensino se chama exemplo. Amém? Nós vamos ser um exemplo, tá bom? Você vai abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Mateus, capítulo número 25. Mateus 25, a partir do versículo número 31. E põe um marcador de Bíblia aí nessa passagem. E depois que você encontrar Mateus 25, você, por gentileza, obviamente, vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Tá bom? Enquanto isso, quando você procura os textos sugeridos e citados, quero lembrar você, observe a sua esquerda, a sua direita, se o seu irmão, sua irmã tem a Bíblia. Caso ele ou ela não tenha a Bíblia, se você puder, obviamente, compartilhe com ele ou com ela a sua. Vamos fazer juntos a leitura para a edificação das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar nosso amado cooperador, irmão Bruno. Ele tem um testemunho para compartilhar com a igreja. Irmão Bruno, por favor, vem aqui, amado. Graças e paz, bom dia, igreja. Queria estar só compartilhando sobre o Filho em Messe. A gente está acompanhando uma família e essa semana a gente foi lá, a família está sem comida. E tem duas criancinhas, um menininho de 5 e uma menininha de 4. E eles não têm brinquedo nenhum. Quando vocês estiverem aí comprando brinquedo, alguma coisa, vocês puderem lembrar deles. A gente está acompanhando essa família, tentando achar um trabalho para o pai da família que está sem trabalho. A casa está bem destruída e a gente está tentando manter eles, acompanhar eles para depois eles conseguirem andar com os próprios pés. Então, se vocês lembrarem dessas crianças, quando vocês estiverem aí comprando roupa para as crianças, brinquedos, lembra deles também. É uma família bem assim. Nós conhecemos a mãe deles na rua, na calçada, e aí pegamos o telefone, começamos a fazer visitas na casa deles. Nós estamos aí acompanhando eles. E outra coisa é, se vocês pudessem estar orando por nós. Ontem a gente foi no Finemés, tem muita gente. O Robson estava com um rapaz que teve várias experiências com Deus, era crente e por causa de alguma decepção na vida desviou, virou homeless. E então esteja orando para essas pessoas. E ontem, a hora que a gente estava indo embora, um rapaz, a gente estava na van já, eu, a Jéssica e o pessoal ali, e um rapaz chegou e começou a cantar e tal, com uma voz muito bonita. E aí no final eu falei assim, uau, você tem uma voz muito bonita. Aí ele falou assim, sabe quem que eu sou? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, eu sou Jesus Cristo. E aí eu peguei e falei assim, não, você não é Jesus Cristo. E aí ele começou a falar que ele era o dono da voz, o dono da luz. E aí eu entendi o que estava acontecendo e eu comecei a, na palavra, confrontar ele. E ele virou para mim e falou assim, você nem sabe quem você é. Eu falei assim, eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Deus vivo. Ele falou assim, não, você não é ninguém. E o Satanás manifestou ali na vida dele, ele vinha para cima de mim e andava para trás. E eu comecei, na palavra, a conversar com ele e a confrontar ele. E ele falando que ele era o anjo da luz, que ele sempre foi o anjo da luz, que ele sempre foi maior que Deus, sempre foi maior que Jesus. Então, que vocês estejam orando por nós, porque não é brincadeira. É uma batalha muito, muito pesada e
E o diabo, assim, ele confronta mesmo. Né? Ele falou assim, na minha cara mesmo, você não é filho de Deus, você não é ninguém. Então, e eu falei para ele assim, eu sou filho do Deus vivo, e você não é maior que Jesus, você sabe disso, você já está derrotado. Ele falou assim, vocês pensam que eu estou derrotado, eu não estou derrotado. E ali Satanás começou a falar através da vida daquele homem, e no final ele acalmou, voltou em si, e nós pegamos e fomos embora. Então esteja orando por nós, esteja intercedendo pelas nossas vidas, porque não é fácil, amém? Obrigado, tenha um bom dia. Bem, então, para aqueles que não estão familiarizados, o Fidem Meso Alimentando Massachusetts, a cada sábado sim, sábado não, os irmãos saem com a venda à igreja, então vão visitar os homeless, vão levar alimento para eles, roupa e, mais importante de tudo, a esperança, a palavra do Senhor. Se você não teve a oportunidade ainda e deseja, quer participar, quer sair com eles, procure o irmão Bruno aqui, a irmã Jéssica, levante as mãos por gentileza, o irmão Robinho, a irmã Francile também, né? Amém? Tá bom? Então eles vão estar instruindo você o que você precisa fazer. Amém? Achou Mateus 25? Põe um marcador de Bíblia aí, Mateus 25. Esse é o texto aí. Nós vamos estar ministrando essa manhã. E também Atos dos Apóstolos. Encontrou Atos dos Apóstolos? Não está muito longe não, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Vamos começar com Mateus. Amém? Lembro para você as palavras do sábio Salomão, contidas lá no livro de Eclesiastes. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor, não te precipites com a tua boca. Por quê? Porque o Senhor teu Deus está no céu e você está na terra, por isso sejam poucas as tuas palavras. Então, agora é o momento, meu amado, minha amada, de nós nos refrearmos, nós nos contermos, para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós nessa manhã de domingo. Leia comigo, Mateus 25, a partir do versículo 31, calma, tranquilo e pausadamente. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, não me destes de comer, eu tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E não estes para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Amém? Eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, depois da leitura. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Diga assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Capítulo 4, versículos 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, permaneça com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de nos encontrarmos reunidos na Tua casa nessa manhã, em Teu nome. Obrigado por esse dia lindo e maravilhoso com o qual o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Teu infinito amor, graça, paciência, misericórdia. Obrigado, Pai, por essa igreja, esse templo bonito, confortável, que nos acolhe, nos protege das intempéries da natureza. Obrigado, Senhor, meu Deus, por Jesus Cristo. Obrigado pelo dom gratuito da vida eterna. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, que é inerrante, infalível, suficiente, completa, atual, que nessa manhã foi aberta e foi lida. Pai, nós carecemos e precisamos agora, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão desse texto. Entendemos que somos pecadores, não merecemos, mas nós suplicamos agora, abra o nosso entendimento para a Tua palavra, se revele a nós através da Tua palavra e, acima de tudo, aplique a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Ainda como corpo, nós queremos repreender já toda e qualquer entidade maligna, diabólica, satânica, todo e qualquer espírito imundo que se levantou, que veio para perturbar, para atrapalhar, para incomodar, para distrair, para tirar atenção, para prejudicar, que seja rechaçado, que seja expelido, que seja expulso, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a amada igreja do Senhor diz, amém? Quem é crente aqui? Quem é servo e serva do Senhor? Todo servo e serva do Senhor Jesus Cristo tem que ter a consciência que o dia do juízo está se aproximando. Amém? A cada dia que passa, nós estamos mais próximos de nos encontrarmos com o Senhor. O apóstolo Paulo, ministrando aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte, que importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para nós recebermos aquilo que nós fizemos através do nosso corpo, o bem ou o mal. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal do Senhor. Nós vamos ter que responder uma grande pergunta naquele dia. Pergunta mais importante de todas. Qual é ela? Como é que eu retratei Cristo para o mundo ímpio, perdido? Como é que, através da minha vida e da minha conduta, eu revelei o Senhor Jesus Cristo? Como eu representei Jesus diante do mundo? Não importa se eu me prendi em oração 40 dias, como Moisés fez. Não importa se eu recebi revelações maravilhosas da palavra do Senhor, como Daniel recebeu. Não importa se eu me santifiquei como Paulo. Não importa se eu preguei com ousadia como Pedro pregou. Naquele dia nós vamos comparecer diante do trono da graça do Senhor e nós vamos ter que responder esta pergunta: como é que a minha vida expressou Jesus Cristo? Como é que eu representei ao Senhor Jesus Cristo? E esse padrão foi estabelecido por Deus para a sua igreja imediatamente após o Pentecostes. 2000 anos atrás, quem mandava no mundo era Roma, e havia um espírito que pairava e dominava o Império Romano. Orgulho, arrogância, materialismo, egoísmo. Lá do rio Eufrates até o Oceano Atlântico se erguiam ali monumentos para se celebrar as vitórias romanas, palácios para se homenagear os heróis de guerra. Mas em nenhum lugar do império havia espaço, instituição, lugar para cuidar dos desamparados, dos órfãos e das viúvas. E o mesmo espírito permeava a sociedade judaica. Os líderes judaicos, eles se inclinavam para a aquisição de bens e de propriedades. Os fariseus, com artimanhas legais, eles roubavam as viúvas. Marcos 12:40 registra isso. Enquanto isso, os órfãos continuavam desamparados e os desabrigados sem serem atendidos. Ainda, os trabalhadores das classes inferiores tinham seus salários retidos pelos ricos. Isso está registrado em Tiago, capítulo número 5. O que prevalecia na época era o seguinte: cada um por si. Vivia-se para se acumular. E não havia nada que satisfazesse
aquele povo, aquela sociedade. E no meio dessa sociedade aí materialista, egoísta, orgulhosa e arrogante, Deus derramou do seu Espírito sobre um remanescente santo. De repente, ventos poderosos começaram a soprar, os prédios começaram a tremer, línguas como de fogo foram vistas. Cristãos, crentes iletrados começaram a falar fluentemente em línguas que eles nunca haviam sido ensinados. Os apóstolos do Senhor Jesus pregavam aí com poder e com autoridade e convencimento. E a igreja do Senhor adorava, a igreja do Senhor louvava, e a igreja do Senhor se movia num poder sobrenatural. Leia comigo. Capítulo 2. Versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em Jerusalém, a população atônita assistia tudo aquilo. E o que estava acontecendo? Era Deus que estava capacitando o seu povo para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Aqueles crentes ali iam ser cartas vivas. Aqueles crentes iam ser epístolas vivas do Senhor. Para quê? Para testemunhar o amor e a natureza de Jesus Cristo. E esses estrangeiros que se encontravam lá, ou essa população formada por inúmeros estrangeiros atônitos, que assistiam a tudo isso, quem eram? Leia comigo. Capítulo número 2, versículo número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O que é isso, pastor? É aqueles que se convertiam ao judaísmo, cretenses, árabes. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Muito bem, eles estavam atônitos, porque eles estavam ouvindo os discípulos falando nas suas próprias línguas e fluentemente. Agora, quem eram esses forasteiros? Quem eram esses viajantes? Quem eram esses? Eram mercadores, eram comerciantes. Eles estavam em Jerusalém por ocasião da festa. E preste atenção nisso: aquilo que aquelas pessoas dissessem ia se espalhar sobre todo o mundo, ou por todo o mundo. E o que é que eles iam enfatizar? Será que eles iam enfatizar o vento? Será que eles iam falar sobre os sinais, prodígios e maravilhas? Será que eles iam falar sobre as línguas estranhas ali que eles ouviram naquele dia? Todos estes foram manifestações maravilhosas do Senhor. E foram um instrumento de Deus para quê? Para trazer edificação, para cura, para a igreja do Senhor. Mas há um evento que aconteceu no Pentecostes, que muitas vezes não é citado, é esquecido e é negligenciado. E esse evento que aconteceu ali ia fazer com que muitos estrangeiros retornassem para suas nações, retornassem para os seus países com uma expressão clara e vívida de quem é o Senhor Jesus Cristo. Qual é, pastor? Já vou te falar. A maioria dos sermões que eu ouvi até hoje, enfatiza o quê? As 3.000, a respeito do Pentecostes, as 3.000 almas que foram salvas. Ou então os sinais e maravilhas que eram feitos através dos discípulos, dos apóstolos. Mas é um evento que não é citado. E esse é o evento, na minha opinião, mais importante. Esse é o grande testemunho do dia do Pentecostes. E era esse evento que Deus queria e desejava que fosse transmitido a todos os povos e todas as nações.
Qual é ele? Você tem que estar com a sua Bíblia aberta, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tá? Já vou ler para você, a partir do versículo de número 45. Agora olha para o pastor, para você entender. Qual é esse evento maravilhoso que aconteceu ali? Olha o pastor, do dia para a noite, centenas de sinais vêm descer, aparecendo em frente às casas, às propriedades em Jerusalém. Centenas de sinais vêm descer nas propriedades, nas casas em Jerusalém e arredores. E não eram só casas e propriedades, mas outros bens também eram vendidos lá, como, por exemplo, móveis, roupas, objetos de arte. Leia comigo. 45. E vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Capítulo 4, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Para um pouquinho, olha o pastor. De repente, amados, centenas, me atrevo eu a dizer, de propriedades começaram a ser vendidas. Nas ruas, nas praças, nos parques, dezenas de produtos estavam sendo vendidos, bens. Aquela com certeza foi a maior venda particular da história de Jerusalém. Agora note você, isso é importante. Não há evidência nas escrituras que as propriedades que estavam sendo vendidas eram a residência primária dos seus proprietários. Não há evidência nas escrituras que eles conviviam, que eles viviam em comum, em sociedade. Muito pelo contrário, porque se isso tivesse acontecido, ia trazer uma carga que a igreja não poderia suportar. E há instruções claras na palavra do Senhor, que as viúvas com mais de 60 anos precisavam ser sustentadas, aquelas que não tinham filhos. Havia instruções claras para aqueles crentes lá, que eles tinham que prover para as suas famílias e para os seus filhos. E tem mais, além disso, leia comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 46, diz que eles partiam pão de casa em casa. Ou seja, todos aqueles crentes, eles tinham as suas próprias casas. O que estava acontecendo? Aquelas propriedades que estavam sendo vendidas, aqueles bens que estavam sendo vendidos, era além da necessidade deles. Eram coisas que não eram essenciais à sobrevivência deles. E agora, eles estão vendendo essas propriedades, eles estão vendendo esses bens, eles estão transformando isso em dinheiro e estão revertendo, doando esse dinheiro para quem? Para as viúvas, para os órfãos, para a igreja tratar e cuidar dos desamparados. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém, amados? E o mundo, representado pelos estrangeiros que lá se encontrava, está assistindo tudo aquilo atônito. E aqueles itens, aqueles bens, aquelas propriedades que eram vendidas, não eram sucata, não eram bugiganga, eram coisas de valor. Muitos daqueles itens, bens, eram vendidos com sacrifício. E os estrangeiros atônitos, eles presenciavam tudo isso. O que será que está acontecendo? Primeiro, nós estamos ouvindo essas pessoas falarem fluentemente nas nossas próprias línguas. E agora nós estamos vendo essas dezenas, centenas de sinais de vende-se em frente às casas, em frente às propriedades. Deve estar acontecendo alguma coisa aqui em Jerusalém que nós não estamos sendo informados. E qualquer cristã que tivesse ouvido aquilo, ia dizer para eles o seguinte: não, nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós somos batizados e somos cheios do Espírito Santo de Deus.
Nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus, porque enquanto Jesus esteve aqui, Jesus pregou para o pobre, Jesus Cristo se associou com os leprosos, Jesus Cristo ministrou para as viúvas, Jesus Cristo ministrou para os órfãos, Jesus Cristo alimentou a multidão. Essa é a obra de Cristo, e nós, como seguidores do Senhor Jesus, nós estamos fazendo a obra que Ele nos mandou fazer. O mundo, representado por aqueles estrangeiros que ali se encontravam, que iam retornar para os seus países, estava vendo aqueles crentes cheios do Espírito Santo, se amando uns aos outros, vendendo as suas propriedades, transformando aquilo em dinheiro para sustentar os desamparados. Aquele era o testemunho que Deus queria que fosse compartilhado com o mundo, o amor de Deus declarado. Olha, pastor, aqueles crentes ali em Jerusalém, eles estavam proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo através dos atos. Amém? Está com a sua Bíblia aberta em Atos ainda? E o livro de Atos, meu amado, minha amada, agora vai lá para o capítulo 5. Mostra aí o quão é importante esse testemunho. Achou? Não está longe não, né? Qual, pastor? Capítulo 5. O horário está adiantado, não vou ter tempo de ler todo ele para você. Só o comecinho. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Diga assim, ai, ai, ai. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Levantaram-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Segura aí, Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Olha, pastor, esse livro nos mostra o quão sério, o quão importante nós testemunharmos de Cristo. Ananias e Safira tinham uma propriedade, uma fazenda, um apartamento de cobertura, sei lá. Eles venderam aquela propriedade e de comum acordo retiveram parte do dinheiro, e o resto eles levaram na igreja. Se o apóstolo Pedro não tivesse cheio do Espírito Santo ali, com certeza ele ia ficar muito feliz naquela hora. Glória a Deus, Deus é bom, bendito seja. Chegou na hora exata para suprir as nossas necessidades, porque essa igreja, ela estava cuidando dos desamparados. Mas naquele momento, cheio do Espírito Santo, Pedro disse para Ananias, aqui, Ananias, você não tentou enganar os homens não, mas você tentou enganar a Deus. O que eles estavam fazendo? Desvirtuando Cristo. Por quê? Porque quando você mente para uma pessoa, você está mentindo para Deus. Qual é a mentira? Eles disseram que eles estavam dando toda a oferta, que eles haviam recebido todo o dinheiro, fruto da propriedade, mas na verdade eles estavam retendo parte daquele dinheiro. O primeiro pecado punido com a morte na igreja primitiva foi o pecado da mentira. Salmo 51, Deus ama a verdade no íntimo. Jesus falou, Evangelho de João, capítulo número 8, tende por paz o diabo, porque ele foi homicida desde o começo, e quando ele fala mentira, ele fala algo que ele é peculiar. Não tem mentira grande, não tem mentira pequena. Usou desse expediente, Deus sai de lado e o diabo aqui entra. Ananias usou desse expediente.
perdeu a vida. Não sei se perdeu a salvação. Entrou para a história da Bíblia, poderia ter se tornado um herói da fé, mas entrou para a história da Bíblia como um crápula. Passado algum tempo, quem é que surge lá? Safira. E daí, Safira, tudo bem com você? Tudo bem, apóstolo Pedro. Vem cá, foi portanto que vocês venderam a propriedade? Foi por isso mesmo. Pois eis que estão às portas os pés daqueles que enterraram teu marido e vão te enterrar também. E na mesma hora ela expirou. Ela perdeu a vida. Morreu. Qual é a mensagem por trás da história de Ananias e Safira? Não toque naquilo que pertence aos pobres, naquilo que pertence aos desamparados, porque Deus não vai ficar em silêncio, vendo o nome do seu Filho sendo mal representado por aqueles e aquelas que chamam Cristo de Senhor. Eu fico pensando que no dia do juízo tem muita gente que vai ter que prestar conta das campanhas que fez, do dinheiro que arrecadou, que deveria ter sido destinado à caridade, não foi. Aqui nessa nação, sabe qual é a instituição mais temida? Não é o FBI, não é a CIA, não é a imigração, é a Receita Federal, o IRS. Mas eu digo para a igreja do Senhor reunida nesta manhã na 320 da Boston Web, nós não precisamos temer o IRS não, meu amado. Nós temos que temer a Deus, porque Ele registra até o último centavo nos livros do céu. Os muçulmanos conhecem a importância desse testemunho. Alguns anos atrás, o Estado saudita promoveu uma campanha de arrecadação de fundos para os mártires palestinos, os homens bombas que se explodem lá em Israel. O rei saudita deu 2.700.000 dólares. Uma princesa deu o Rolls Royce dela. Um outro cidadão deu um dote de 17.000 dólares. E a multidão foi depositar dinheiro em caixinhas que crianças em cadeiras de rodas, estacionadas em frente da emissora de televisão, estavam aguardando. No final, a campanha acabou se estendendo por todos os países muçulmanos e foram arrecadados 155 milhões de dólares. Satanás, ele sabe, ele conhece a importância do testemunho, mas ele é astuto, ele é sagaz, ele é usurpador, ele muda o sentido, ele muda o significado. Agora, vamos lá, para Mateus, capítulo número 25. Ainda, deixa eu compartilhar com você mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos. Esses crentes aí, lá em Jerusalém, que haviam recebido essa capacitação sobrenatural do Senhor, eles sabiam que as suas vidas não poderiam ser mais como era antigamente. Eles sabiam e entendiam a importância que era se testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Mas Mateus 25, já li para você esta passagem, ou essa profecia em especial, tem falado muito comigo. Vou repetir para você, quando o Senhor vier acompanhado dos seus santos anjos, Ele vai se assentar no seu trono de glória, e eis que todas as nações vão ser separadas, colocadas diante dEle, e Ele vai apartá-las, como o pastor separa a parte os bodes das ovelhas. Primeiro ponto, aí tem gente que diz que isso é o julgamento das nações. Não é julgamento de nação não, meu amado e minha amada, porque não existe nação bode, não existe nação ovelha, nunca existiu na história. Esse aí é o julgamento da humanidade. E daí, Jesus diz assim, para aqueles que estiverem à sua direita, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me
hospedastes. Eu estava enfermo e fostes me visitar. Eu estive preso e fostes me ver. E os justos, ó, presta atenção, que estiverem à direita de Jesus. Quem está à direita? Hein? Vão dizer, mas Senhor, quando é que nós fizemos uma coisa dessas? Quando fizessem um desses pequeninos. Não é lindo? Não é maravilhoso isso? Uau! Veja que o Senhor Jesus está dizendo para aqueles que estiverem à sua direita, as ovelhas, vocês me representaram muito bem. Vocês fizeram com que o ímpio se identificasse comigo, porque eu, o Senhor, me preocupo com o carente, com o pobre, com o necessitado. Mas daí vem a parte da mensagem, meu amado, minha amada, que me atemoriza. Quando Jesus diz para aqueles que estiverem à sua esquerda, malditos, para o lago de fogo que está reservado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me desses de comer. Eu tive sede e não me desses de beber. Estava nu e não me vestisse. O resto já conhece. E eles dizem assim para o Senhor Jesus, mas Senhor, quando é que nós deixamos de fazer uma coisa dessas? Quando deixasse de fazer um desses pequeninos. Note você, preste atenção nas palavras do Senhor Jesus. Jesus não está condenando os bodes, os cabritos ali, por causa do adultério, por causa do roubo, por causa do tráfico ou consumo de drogas. Jesus não está condenando eles ali por causa ali do alcoolismo ou do homossexualismo, nada disso. Esses aí são pecados terríveis, e aqueles ou aquelas que os praticam, certamente vão receber o pagamento por esses erros, por esses pecados. Mas o padrão do Senhor Jesus é muito mais elevado. Está me acompanhando ou não? Qual é o critério? Todo mundo sabe que obra não salva ninguém. Mas nós vamos ser julgados por termos deixado de fazer as obras. A grande questão é o seguinte, presta atenção, pastor. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador e depois eu vivo só para mim. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador e daí eu vivo para acumular coisas. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador e fico usando todo o meu tempo e não dou atenção para o carente, para o necessitado. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, meu amado, minha amada, e eu vivo única e exclusivamente para as minhas necessidades, para acumular e adquirir coisas. Por quê? Porque nesse mundo perdido, qual é o testemunho que Deus quer que nós compartilhamos com Ele? Amado, amada, a gente tem que entender definitivamente que a proclamação tem que vir associada na manifestação. Palavra tem que vir acompanhada de atos. Todo e qualquer seguidor ou seguidora do Senhor Jesus Cristo não pode aí negligenciar esse departamento ministério que se chama assistência social. Foi para isso também que nós somos chamados. Quem sabe? Eu creio que foi, né? Foi Mateus que pregou para aqueles crentes recém-convertidos essa mensagem, Mateus 25. E agora? O coração deles estava queimando, e eles sabiam que eles nunca mais iam poder viver da forma que eles viviam. Então correram lá para suas casas, pegaram tudo aquilo que eles possuíam, tudo aquilo que eles tinham em excesso, que não era essencial à sobrevivência deles, e venderam, transformaram em dinheiro para as viúvas, para os órfãos, para os desamparados que a igreja estava cuidando. Olha para o pastor, naquele dia, tem muita gente que vai comparecer diante do trono do Senhor, achando que é ovelha, mas vai descobrir que é bode. Primeira carta de João, capítulo 2, diz o seguinte, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus.
Se o amor do mundo está nele, o que é? O amor do Pai não está. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz o apóstolo Paulo o seguinte: que nem os avarentos, mesquinhos, vão herdar o reino dos céus. Querido, querida, os bodes, os cabritos, eles não vão ser julgados porque eles deixaram de atender às necessidades desses menos afortunados, não. Mas naquele dia eles vão comparecer diante do Senhor e Deus vai dizer assim para eles: olha aqui, eu derramei sobre você dos meus recursos, mas você não me representou bem diante dos menos afortunados, porque eu abençoei você, eu fiz você prosperar, e você fez com que os ímpios me identificassem como sucesso, como dinheiro e como riqueza. Eu abençoei você, para você abençoar. Tem muita gente que vai achar que é a ovelha que vai chegar diante do trono do Senhor naquele dia, e infelizmente vai descobrir que é bode. Falando do Senhor que eu vou tomar água. Olhe para mim, olhe para a Bíblia, capítulo 2, já estou concluindo. Capítulo 2, versículo 42, já estou encerrando. Leia comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tem aí na sua Bíblia ou não? Aqueles crentes cheios do Espírito Santo, que visitavam as casas, que permaneciam em comunhão, oração. Eles também perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Você sabe me dizer? Não. Cadê? Quem falou aí? Não, eram as últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Eram as últimas instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos. Qual foi uma das últimas mensagens que Jesus ministrou aos seus discípulos antes de ser crucificado? Mateus 25. Porque naquele dia, quando o Filho do Homem vier acompanhado dos seus santos anjos, ele vai se assentar no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai apartá-las, separá-las, como o pastor separa o bode das ovelhas, ou o cabrito das ovelhas. E aqueles que estiverem à sua direita, ele vai dizer assim: olha, benditos do meu Pai, receber por herança o reino que vos está reservado desde a criação, da fundação do mundo. Enfatizo, repito aí, porque eu tive fome e você me deste de comer, eu tive sede e você me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era estrangeiro e me hospedastes, porque eu estava enfermo e fostes me visitar, eu tive doente e fostes me ver. E os justos vão dizer para o Senhor Jesus: mas Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas ao Senhor? Quando fizesse um desses pequeninos. Meu amado, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas últimas palavras e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eles ali proclamavam o evangelho através dos atos deles. Agora entendamos que, olha, pastor, Deus, o Senhor, ele não estava ali, meu amado, minha amada, procurando em Jerusalém uma venda particular de coisas. Ali, Deus estava procurando algo no coração dos discípulos dele. O que era que Deus estava procurando no coração dos discípulos, pastor? Deus estava procurando pessoas que não estivessem presas, agarradas a possessões e a coisas. Hoje, Deus não está interessado na sua casa, Deus não está interessado no seu carro, Deus não está interessado nos seus bens, nem nos meus, nem nos nossos, mas Deus, meu amado, minha amada, está abrindo os nossos olhos, porque nós podemos ficar sufocados, engasgados aí, procurando só adquirir coisas e propriedades. Entendeu ou não? Aplauda o Senhor.
Agora, diante dessa mensagem surgem 2 grupos. O primeiro grupo que surge é aquele do evangelho light. Não, o pastor está pregando sobre o fogo eterno e o meu Deus é amor. Meu Deus não é tão duro assim, não. E tem o outro grupo, né? Os radicais. Não, essa palavra é muito dura para mim, eu não posso aceitar, Deus não é assim, eu não tenho condições de atender esse padrão. Mas entendamos, meu amado e amada, como é que nós podemos nos identificar? Como é que nós podemos auxiliar os necessitados? Nós temos que o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar, porque muitas vezes existem necessidades que estão diante dos nossos olhos e que nós não conseguimos enxergar, e Deus quer que nós venhamos a atendê-las, mas indubitavelmente Deus deseja que nós estejamos aí com as nossas mangas arregaçadas e envolvidos num desses ministérios de assistência social, do Freedom Mass, a departamento de dança daqui a alguns dias vai estar visitando os orfanatos e os asilos. De qualquer forma, Deus deseja que nós estejamos envolvidos com a causa do pobre, do órfão, da viúva e do desamparado. Eu quero perguntar para você, meu amado e amada, nessa manhã, será que você está preparado para comparecer diante do tribunal da graça do Senhor um dia e dizer para Ele que durante a sua vida você esteve envolvido ali, com o órfão, com a viúva, visitando os enfermos e aqueles que estão presos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante, nesse momento. As palavras do Senhor Jesus, em Mateus 25, ali, meu amado e amada, me despertaram. E eu comecei a orar e perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu tenho negligenciado esse ministério de assistência aos desamparados? Será que eu tenho aí negligenciado esse ministério de assistência à viúva, aos órfãos, a visitar os presos nas prisões, aos enfermos? Senhor, eu sei que eu tenho orado, e Deus falou assim para mim: orar não é suficiente não, meu querido, minha querida, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, porque mais simples que possa parecer, isso vai fazer toda a diferença. Quero convidar o louvor, vem aqui por gentileza. O louvor pode tomar posição nesse instante, nesse momento. Quero convidar você, curva a sua cabeça, feche os seus olhos aí e pergunte para você mesmo, diante das palavras do Senhor Jesus, para aqueles que estiverem à sua esquerda naquele dia, Jesus vai dizer para eles assim: olha, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, que está reservado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recolhestes, eu estava nu e não me vestistes, eu estava enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles vão responder ao Senhor dizendo: quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, enfermo na prisão, e não te servimos? E Jesus vai dizer, Jesus vai responder: em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não fizeste a mim. E não esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse é o critério pelo qual nós vamos ser julgados naquele dia. Não se iluda, meu amado, minha amada, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal da graça do Senhor, para recebermos aquilo que nós tivemos feito através do nosso corpo, ou o bem ou o mal. Nessa manhã de domingo, Deus quer despertar você. Deus quer despertar você, Deus quer tirar você nessa zona de conforto. Deus quer que você esteja verdadeiramente envolvido com o departamento de assistência social, de auxílio ali aos carentes, aos necessitados. Sabe o que acontece na igreja, meu amado, minha amada? Muitas vezes a gente tem muita vontade, mas não tem disposição para levantar do assento, da cadeira. Sabe o que acontece? Nós falamos muito, mas nós agimos pouco. E as nossas palavras não impressionam a Deus, não. Deus quer atitude.
atitude, porque meu amado, minha amada, não adianta orar, Senhor, atenda as necessidades dele, Senhor, provê para os pobres. Não, meu amado, nós precisamos estar envolvidos integralmente nesses ministérios e atendendo essas necessidades. O louvor vai estar ministrando aqui, e nessa manhã você ouviu a palavra do Senhor, e eu quero aqui fazer um desafio nessa manhã. Você que verdadeiramente, a partir de hoje, quer se envolver numa dessas áreas, quer auxiliar mesmo, não só com palavras, sugestões, ou até mesmo com críticas, não, mas você quer ser os braços, as mãos do Senhor, para encontrar e alcançar os desamparados, os desafortunados. Não se preocupe não, não se preocupe, se essa for a sua vontade, o seu desejo sincero, Deus vai colocar pessoas diante de você, Deus vai te dar a oportunidade, o privilégio de auxiliar e ministrar para essas pessoas. Se você quer, a partir de hoje, quero convidar você, levante isso do seu assento. Não vou convidar você aqui na frente não, levante o seu assento, eu vou convidar você aí, nós vamos fazer uma oração. Agora preste atenção, Deus ama responder esse tipo de oração. É oração que não é mesquinha, é oração que não é interesseira, não. Essa é a oração que Deus ama responder. Se você quer aí, verdadeiramente, assumir um compromisso em tempo integral, para assistir os carentes, os necessitados, os desamparados, os menos afortunados, coloque-se de pé. Coloque-se de pé nesse instante, nesse momento. E você, meu amado, minha amada, vai orar comigo nessa manhã. Você vai colocar a sua mão no seu coração e você vai dizer assim: Senhor, diga aí, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso representar o Senhor diante desse mundo caído, ímpio, não apenas com palavras, mas com atitudes. Eu quero ser as tuas mãos para atingir, para alcançar, para auxiliar os desamparados, os menos afortunados. Quero sim, Senhor, ter uma palavra de conforto, de esperança para esses, mas quero ser um instrumento teu para trazer conforto, para trazer consolo para a viúva, para o órfão, para o pobre, para o carente, para o necessitado. Abra os meus olhos, Pai, a partir de hoje, para as necessidades que estão diante de mim, e me ajuda a atendê-las. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, cobre-me com teu precioso sangue. É o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Agora, eu quero nessa manhã orar pelos enfermos. Só os enfermos. A igreja vai estar adorando, a igreja vai estar louvando, a igreja vai estar glorificando ao Senhor. E se quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado, abra os seus lábios nesse instante, nesse momento. Só os enfermos agora. Pede licença, deixa o seu assento, vem aqui na frente. Eu vou ungir você nessa manhã, vou orar por você. Jesus Cristo, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Jeová Rafa, Ele vai tocar você de uma forma exclusiva, pessoal, singular, única, maravilhosa. Igreja adorando, Deus habita no meio dos louvores, Deus ama os louvores. Você que está enfermo, chegue mais na frente um pouquinho. Isso, vai chegando mais na frente. Vai chegando mais na frente, vai pedindo licença. Isso. A igreja adorando, a igreja louvando, a igreja glorificando, a igreja bendizendo ao Senhor. Tem muita gente. Isso, vem. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação de enfermidade aí. Cura não apenas física, mas também cura emocional. Nessa manhã Deus vai libertar algumas pessoas aí de alguns complexos de inferioridade, complexo aí de rejeição. Jesus opera, Jesus passeia no seio da igreja nessa manhã. Jesus está aqui para fazer cumprir as promessas dele. Jesus está
aqui para que o nome dele venha a ser glorificado nesta manhã de domingo. E eu vou pedir ali, pastor Vantuil, venha me auxiliar, pastor Gustavo, por gentileza, pastora Cida, pastora Úrsula, pastora Gláucia, por favor, vem aqui me auxiliar, os pastores aqui nessa manhã. Não são as minhas mãos, não são as mãos deles, mas são as mãos do Senhor que vão tocar você agora. Esteja aí preparado para receber o toque curador, sarador, restaurador do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está curando, Ele está sarando nessa manhã, Ele está restaurando aqui nessa manhã, Ele está multiplicando o vigor daquele que já não tem mais nenhum vigor. Ele vai nessa manhã remover todo o cansaço, toda a fadiga, todo o desânimo. Esteja aí preparado para receber o toque do Senhor. Igreja, adorando, glorificando, bendizendo ao Senhor. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
Seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas os saberes de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas saber e conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Eu quero convidar você agora, se você puder, obviamente, desembarace as suas mãos, desocupe as suas mãos e dê para Jesus, dê para a palavra dele, a mais linda, mais fervorosa, mais apaixonante salva de palmas. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, vai enaltecendo ao Senhor. Amém? Amém? A Santa Amada Igreja vai estar sendo despedida em nome do Senhor, tá bom? Amados, você ouviu a voz de Deus nessa manhã. Você ouviu a voz de Deus nessa manhã. E Deus espera verdadeiramente que você esteja envolvido com a obra, tá bom? Com frequência nós temos feito apelos ali. Nós precisamos de auxílio no departamento de ciência social. Cadê o irmão Ricardo? Levanta a mão lá. Nós dizemos na terra da prosperidade, na fartura. Você sabia que tem pessoas que passam fome aqui? Nós distribuímos durante a semana, no mínimo de 2 a 5 cestas básicas para a família que está passando necessidade. O irmão Bruno deu testemunho aqui, daqueles desamparados que estão na rua, os homeless, quer participar, quer ajudar. Vem fazer o lanche para eles, vem lavar a mão, a van, antes deles saírem em campo. Se predispõe a ser um intercessor desse departamento, amém? Entendamos que nós estamos fazendo para
Deus. E o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Colocamos de pé nesse instante, nesse momento. A pastora Glaucia tem um aviso rapidinho para compartilhar com a igreja. O irmão Daniel também pede aí para avisar que aqueles e aquelas que porventura não receberam convite, não se preocupem, na próxima semana ele vai estar trazendo mais. Amém? Mês de maio está chegando, amém? Maio é o mês das mães, o mês das noivas e o mês do Congresso das Mulheres da Igreja Batista Vida Nova, amém, irmãos? Nós vamos ter, vai ser no final de semana 16 e 17, nós vamos ter um jantar para mulheres no sábado 16, às 5 horas da tarde. Todas as mulheres estão convidadas. Os homens vão estar aqui nos auxiliando, trabalhando, amém? Então, você pode trazer uma pessoa, uma amiga, não precisa pagar, a igreja não cobra. Nós vamos ter uma festa bonita para todas as mulheres no sábado, e no domingo vai ser o culto para toda a família, ainda fazendo parte do congresso. Eu já comecei a distribuir os convites. Não precisa de convite para vir no dia, mas a gente faz o convite para você convidar uma amiga, que é uma forma mais formal, mais bonita de você entrega o convite, chama, é melhor. Eu não trouxe hoje, mas o próximo culto eu vou estar entregando o convite para todas. Então, vamos, né, faça aí propaganda, convide, nós vamos ter uma festa bonita aí, no nome de Jesus, amém? Muito obrigada. Glória a Deus, amém? Então dê a mão aí para o seu irmão, para a sua irmã, que está à sua esquerda, à sua direita. Nós vamos fazer aquela oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a fazer enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. Ore comigo e diga assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor, despede o teu povo, leva o teu povo agora em segurança aos seus lares, guarda-os nesse trajeto e retorno às suas casas, livra, Pai, cada homem, cada mulher, cada família de acidente, perseguição, Pai, concede aí um final de tarde feliz, próspero, abençoado, uma semana de vitórias e conquistas, de realizações na tua presença, Pai, mas acima de tudo, Pai, abra os nossos olhos, Pai, para aquelas que estão aí as nossas portas, enfrentando dificuldades, e nos auxiliar a atendê-los, para que o Senhor venha a ser glorificado. É o que nós, Pai, pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê muita paz. Vão em paz, que o Deus os abençoe. Cumprimente pelo menos um irmão, uma irmã, e diga para ele ou para ela: viva Cristo no seu coração. Jesus te ama e eu te amo em Cristo Jesus. Quero fazer menção mais uma vez, agradecer os visitantes.